Olá, vamos hoje para um módulo aí bastante importante, um módulo que todo mundo adora, que o pessoal gosta muito de falar, que é sobre as revoluções francesas. Aí já surgiu a primeira pergunta, já viu você, Tite, né? As revoluções francesas, eu aprendi a Revolução Francesa. Tudo bem, eu entendo que você esteja com essa dúvida, mas veja bem, esse fenômeno histórico, ele é muito querido, muito falado, muito comentado, e você conhece esse nomezinho aí bem, tanto é que você veio me perguntar por que as revoluções, por que eu mudei. Porque de fato é um fenômeno muito importante, que vai ser o grande balizador, é considerado o grande evento que vai colocar em xeque, vai tentar romper com o antigo regime europeu. Os ingleses já tinham feito isso, uma revolução burguesa que acabou com o absolutismo, mas ficou restrito à Inglaterra. Agora a Revolução Francesa, ela vai se expandir para o mundo. Ela vai ser a grande propagadora dos ideais liberais e por isso é ela que figura aí na sua linha do tempo. Quando você vê qualquer linha do tempo, você vai pegar ali a linha, o balizador da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, você vai encontrar 1789, Revolução Francesa. Agora, por que eu aqui estou chamando de revoluções francesas? Porque, na verdade, nós vamos ver que a França viveu vários momentos revolucionários. E você tem diferentes setores dessa sociedade com interesses distintos. Nós temos uma burguesia com seus interesses, nós temos o cidadão comum com seus interesses e nós temos o camponês com seus interesses. E todos eles, de certa forma, vão participar dessa revolução com interesses distintos. Então não é apenas uma revolução. É bem verdade, mas quem conduziu o processo foi a burguesia. Então foi a revolução burguesa, tudo bem. Concordo com vocês, a burguesia acaba controlando esse processo e neutralizando, de certa forma, esse povo, né, esse camponês, esse proletariado. É verdade, mas nós não podemos abrir mão, deixar de perceber a importância desses outros setores e das suas revoluções. Então daí me dou o direito de chamar o nosso módulo de As Revoluções Francesas. Perfeito? Mas vamos lá, então vamos entender esse fenômeno. Vamos aos antecedentes. A gente chegar em 1789, derrubamos a Bastille. Vamos com calma. O que está acontecendo na França? Por que a França estava propícia a um processo revolucionário no final do século XVIII? Então, a primeira palavra que eu vou dar para você é muito simples. Crise. A França vive uma grave crise. Só imaginei, né? Claro que está em crise. Fazer uma revolução está em crise. Se tivesse tudo bem, não tinha revolução. Tudo bem, mas que crise é essa? É uma crise política, é uma crise econômica, uma crise social. Vamos lá, vamos por parte? Vamos ao contrário, né? O que é essa nossa crise econômica? Vamos pensar na crise econômica primeiro. Vamos fazer uma linha, né, bem didática para você. A crise econômica se justifica por vários fatores. Primeiro, nós temos aí uma série de acordos desvantajosos que a França fez ao longo do século XVIII. Um acordo, para citar um deles, o acordo de Eden-Harneval com os ingleses. Por que eu citei esse? Porque você conhece um acordo muito parecido. O Tratado de Methuen, que os portugueses fizeram com a Inglaterra, o Tratado de Panos e Vinhos, é a mesma coisa que o Tratado de Eden-Harneval. Os franceses também firmam com a Inglaterra um Tratado de Panos e Vinhos. E o fenômeno que nós estudamos lá em Portugal, a questão da balança comercial deficitária, a questão da falência das manufaturas portuguesas, também aconteceu na França. A França tinha 3 grandes manufaturas e 2 delas vão se deteriorar. Só as manufaturas reais é que vão permanecer, porque ela tem um incentivo direto do Estado. Então as manufaturas francesas vão ruir, a balança comercial francesa é deficitária e isso já é um ponto importante para a gente. 2, nós temos um período de guerras. A França vai se envolver em pelo menos 3 grandes guerras infrutíferas, que não trazem um retorno financeiro direto. A Guerra de Sucessão Espanhola, no início do século, em 1700 a 1714. Nós temos a Guerra dos 7 Anos, onde ela é derrotada pelos ingleses, e temos a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, pelo menos 3 grandes guerras aí, onde a França entra, e embora vencendo a Guerra de Independência, o retorno que ela tem não justifica o seu empenho e o seu gasto. E para finalizar essa ideia de crise econômica, a gente já vai cair em outra crise importante, estamos falando de uma corte francesa extremamente perdulária. O que não é uma questão só francesa. As cortes, de uma forma geral, não perdulárias. A corte gasta muito dinheiro, são muitas festas, muitas riquezas, ostentação de luxo. Aquilo faz parte do imaginário, que faz parte do absolutismo, né, da parte política em si. Inclusive, considerada uma das grandes vilãs para essa corte perdulária era Maria Antonieta, né, Marie Antoinette, né, a esposa, a austríaca esposa de Luís XVI, apelidada por muitos de Madame Death.
Falava assim, o filme, inclusive, que conta a história dela, ressalta muito os seus gastos com sapatos, seus gastos com vestidos, seus penteados maravilhosos. Gente, olha só, eu acho que é demais. Foi muito forçada essa imagem sobre Maria Antonieta, tá? Ela, de fato, ela era, digamos, muito preocupada com a sua beleza. Sim, mas o que faziam essas jovens princesas quando vinham se casar, viravam rainhas nessa... Ela veio para a França para isso. Tinha que tomar cuidado em analisar as questões de forma anacrônica, né? Então ela não é uma primeira-dama, ela é uma rainha, ela veio e se casou para viver uma vida de corte. Então tudo bem, ela era muito dispendiosa e tal, legal. A gente vai falar dela de novo já já. Mas é claro que os gastos da corte contribuíam para essa crise financeira da qual vivia a França. Essa crise financeira, obviamente, atingia diretamente os setores da sociedade. A burguesia estava sobrecarregada. A burguesia, olha aí a crise social que a gente está falando, o camponês pagando impostos, a burguesia pagando impostos. E você tem o primeiro e o segundo estado francês, o clero e a nobreza, isentos desses impostos. É uma sociedade aristocrática de privilégios, lembra disso? Você tem charges da época que mostra o burguês carregando o clero e a nobreza, o representante do clero e da nobreza nas costas, assim, mostrando o quê? A carga tributária francesa estava caída sobre os ombros do terceiro estado. Então isso é uma crise social que contribui para a crise o quê? Econômica. Não é verdade? Então, quer dizer, e para piorar essa situação, você ainda tem o quê? Uma crise agrícola violentíssima nessa década de 1780, que leva o francês à fome. O Albert Saubour, que é considerado um papa da Revolução Francesa, ele vai dizer isso, que um dos principais motivos da Revolução Francesa é a fome. Claro, a gente não vai dizer que ele está errado, a gente só tem aí que reunir os outros fatores para que vocês entendam que é uma crise social, econômica e tudo isso que levando a uma crise política. Então é de se imaginar que a corte seja contestada, é de se imaginar que Luís XVI seja pressionado constantemente. E tem uma questão, Luís XVI é um rei vacilante. É um rei que não toma medidas enérgicas. É um rei que fica no meio dessas manifestações sem, de fato, tomar uma atitude mais forte, mais, digamos, mais controladora. E ele vai pagar caro por isso, digamos. Né? Na visão, claro, da nobreza, na visão da sociedade aristocrática, o rei vai pagar caro por isso.